Então, pessoal, hoje nós vamos discutir um pouquinho a diferença entre voz ativa, voz passiva, predicado verbal, predicado nominal, que tem uma relação entre isso aí tudo. Então, essa é uma questão de concurso feito da mesma banca que vai fazer o concurso 2019 para técnico administrativo da UFPB, e nós temos aqui essa discussão de tipos de vozes. Então tem o texto aqui que é base para a questão. Vamos ler o texto. O pai da Aline: os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. Nada a ver. Lembro do dia da nossa primeira briga feia. Tá vendo aí? Para ele é importante essa data aí. Tá joia. Vamos ver então. Vamos ver as alternativas dessa questão, né? A gente tem que ver que não pode ser transposta para a voz passiva. Então tá bom. Letra A: os homens são todos uns insensíveis. Letra B: eles nunca lembram de uma data importante. Letra C: lembro do dia de nossa primeira briga feia. Letra D: os homens têm feito declarações românticas. Letra E: as mulheres aceitam muito romantismo. Ok, bem, aí você pensa numa dessas daí. Vamos explicar e depois vamos ver qual é a resposta adequada. Então vamos lá. Temos aqui a voz ativa. A voz ativa acontece quando o sujeito pratica ação. Vocês podem ver aqui, ó. Eu coloquei: eu joguei o lixo. Eu joguei o lixo. Então você tem uma oração aqui, o verbo está nessa cor preta aqui. Nós temos o sujeito vermelhinho e o paciente que está em azul é o que sofre a ação. Nós dizemos aqui que a voz ativa é o sujeito pratica ação. Lembre-se como identificar o sujeito. Você identifica o verbo e pergunta quem ou que praticou a ação. Nesse caso, eu joguei o lixo. Quem jogou o lixo? A resposta é o sujeito. Eu. Esse sujeito declara a ação que ele praticou. Então, ele é um sujeito que age. É um sujeito que pratica a ação. É um sujeito agente. Agente desse jeito aqui juntinho, viu? Sujeito agente é aquele que age. Claro, se ele age, alguém sofre a ação. Nesse caso, quem sofre a ação é o lixo, que é jogado fora. Eu joguei o lixo. Então é um sujeito agente, o eu, e nós temos a voz ativa do verbo. Já a voz passiva acontece quando o sujeito sofre a ação. Observe que eu coloquei a mesma mensagem, contudo, a voz do verbo é diferente. Olha só. O lixo foi jogado por mim. Veja que há algumas diferenças. Na voz ativa nós temos joguei como verbo. Na voz passiva nós temos uma locução verbal. Foi jogado. Por isso que a gente chama de analítica. Tá? Você tem que analisar essa relação aí. Tá? É uma questão de análise. O lixo foi jogado por mim. Aí você lembra como identificar o sujeito. Quem foi jogado por mim? O lixo. O lixo praticou ação? Não. Se o lixo não pratica ação, ele acaba sofrendo ação. Ele continua sendo jogado. Mas agora, o sujeito, o lixo, sofre ação. O sujeito sofre ação. Se o sujeito sofre ação, ele é sujeito
paciente. Paciência é aquele que sofre, paciente é aquele que sofre, né? Coitado, paciente mesmo. Então, o lixo é um sujeito paciente. É aquele que sofre a ação. E você também tem aquela pessoa que age. Aqui na voz ativa, quem agia era o sujeito agente, eu. Veja que a mensagem foi transposta para esse por mim, que também é uma função sintática, a função de agente da passiva, ou seja, o agente da voz passiva, quem age nessa voz passiva. Então, o lixo foi jogado por mim. Por mim vai ser o agente da passiva. Sujeito sofre ação, voz passiva analítica. Ok? Então, se a gente voltar... aqui. Se a gente voltar, vamos ver aqui. A gente já pode identificar alguns elementos aqui que nos mostram uma voz passiva analítica. Observe a letra C. Na letra D. Os homens têm feito declarações românticas. Que tipo de voz é essa? O verbo está aqui, né? Tem feito, tem feito. Quem tem feito declarações românticas? Os homens. Então aqui você tem uma voz ativa. Os homens praticando a ação de fazer declarações românticas. Logicamente, se você tem uma voz ativa, você pensa, eu posso transformar em passiva. Vamos ver, né? O sujeito, os homens, têm feito declarações românticas. Então, vamos pegar declarações românticas e colocar como sujeito agora para ver se a gente consegue passar para a voz passiva. Declarações românticas são feitas pelos homens. Declaração romântica, ou têm sido feitas pelos homens. Então você tem um sujeito, declaração romântica, sofrendo a ação que os homens praticam. Os homens passam a ser agente da passiva. Então essa daqui, a letra D, já não dá para ser. Não dá para ser porque a gente está procurando aquela que não pode ser feita, né? Vamos ler a letra E. As mulheres aceitam muito romantismo. Então vamos ver. As mulheres é o sujeito, né? Quem aceita muito romantismo? As mulheres. Então vamos colocar o romantismo como sujeito. Muito romantismo é aceito pelas mulheres. Então, romantismo passa a sofrer ação e ser sujeito ao mesmo tempo. Eu consigo transformar essa alternativa em voz passiva. Então, não dá para marcar isso aí. Tá bom? Mas assim vai ficando difícil. Então, vamos ver a letra B. Eles nunca lembram de uma data importante. Tá bom. Quem nunca lembra de uma data importante? Eles, né? Então aqui é o sujeito que pratica a ação. Voz ativa, tá tranquilo. Vamos transformar em voz passiva. Uma data importante nunca é lembrada por eles. Uma data importante nunca é lembrada por eles. Então você tem voz passiva. Uma data importante nunca é lembrada por eles. O sujeito sofrendo ação e o eles passando a agir como agente da passiva e não mais como sujeito, agente. Não consegui transportar a voz ativa para passiva sem problema.
Tudo bem, vamos ver a letra C? Talvez seja essa. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. Quem é o sujeito desta oração? Lembro do dia de nossa primeira briga feia. Quem lembra do dia de nossa primeira briga feia? Eu. Só que esse eu não está aqui, né? É um sujeito oculto, implícito. Mas existe, né? Tá assim, subentendido. Mas existe. Esse sujeito eu, praticação. Eu lembro do dia de nossa primeira briga feia. Nossa primeira briga feia é lembrada. Aliás, o dia de nossa primeira briga feia é lembrado. O dia é lembrado por mim. Por mim, lembra do eu, sujeito oculto? Pois é, funciona como agente da passiva por mim. O dia de nossa primeira briga feia é lembrado por mim. Então consegui transportar na letra B, C, D e E. Logicamente a resposta é a letra A. Vamos ver mesmo? Os homens são todos uns insensíveis. Pessoal, me diz aí, nesse caso, o sujeito está praticando a ação? Os homens são todos os insensíveis. Ele pratica que ação? Ele não pratica ação nenhuma. A oração está dizendo o que os homens são. São os insensíveis. Eu acho meio cruel, né? Com os homens, acho que não é tão assim, não. Né? Depende do homem, né? Aquela coisa. Mas olha só, os homens são todos os insensíveis. Aí você tem um sujeito, mas não tem uma ação do sujeito, tem a característica do sujeito. Vamos ver o que é que aconteceu. Aqui você tem um predicado verbal, certo? Então tem uma relação aí. O predicado verbal é quando o verbo indica uma ação ou é significativo. Funciona como o núcleo do sujeito. Aí eu coloquei esses dois exemplos. Eu joguei o lixo. O verbo aqui é uma ação do sujeito. Eu joguei o lixo, nós já tínhamos visto. E aqui eu detesto lixo. Detestar não é bem uma ação, mas é algo significativo em relação ao sujeito. Ele gosta, não gosta, né? No caso ele detesta. Eu detesto lixo. É uma pessoa limpa, é muito bom, né? Então, é algo significativo em relação ao sujeito. Sujeito eu. Então, nesse caso, se eu retirar o verbo, toda a oração perde sentido. Eu o lixo. Não dá, né? Eu lixo. Tá dizendo que a pessoa é lixo. Muda totalmente o sentido. Então, nesse caso, os verbos aqui funcionam como núcleo do predicado. Quem jogou o lixo? Eu. Eu é sujeito, joguei o lixo é predicado e o núcleo está em vermelhinho aqui. Joguei. Mas no caso de um predicado nominal é diferente. O verbo é de ligação e apenas funciona como expressão de união entre o sujeito e o núcleo do predicado, que é o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é a característica dada ao sujeito. Se alguém perguntar a você qual o seu maior predicativo, então ele está perguntando qual é a sua maior característica. Você vai dizer uma qualidade, né? Lógico. Então, este lixo está fedido. Eu não gosto. Esse lixo está fedido. Eu coloquei assim, o sujeito está preto aqui. Quem está fedido? Este lixo. Coloquei o verbo azulzinho, o verbo de ligação, e coloquei o núcleo do predicado nominal verde. Tá. Quem está fedido? Esse lixo. Esse lixo é o sujeito, o restante vai ser predicado. Agora observe que nesse caso o predicado não diz a ação do sujeito, nem se ele sofre a ação, diz a característica.
Dizendo a característica, o núcleo é a palavra que caracteriza, ou predicativo sujeito, que é fedido. Olha aqui, ó, fedido é característica desse lixo. E você tem o verbo de ligação, que une o sujeito à sua característica. Nesse caso, você tem estrutura de um predicado nominal, tá bom? Então vamos ver. Por isso, então, você não consegue transportar essa voz aí para uma voz passiva, porque você tem um verbo de ligação e tem um predicado nominal. Você não vai conseguir. Os homens são todos insensíveis. Você não consegue transportar porque aqui você não tem um verbo de ação ou significativo. Eles nunca lembram. O verbo lembrar é o verbo de indicação. Tem feito, fazer, aceitar, são todos verbos de ação, né? Lembrar, ligação, lembrar é ação, menino. Então lembrar, fazer e aceitar são todos de ação. Verbo ser aí é um verbo de ligação. Você tem um predicado nominal, então não consegue passar para a voz passiva, porque aqui a intenção não é dizer a ação de alguém, e sim a característica. Homens são todos os insensíveis. Bem, você percebe então que de cara essa questão poderia ser solucionada observando os tipos de verbo. Então, seu verbo lembrar está aqui, ó, verbo que indica ação. Então eu posso teoricamente transportar em voz passiva. Verbo fazer, tem feito, o verbo principal é o fazer, também é ação, e aceitar também é ação. Então de cara você já pensa assim que não são essas alternativas. Vai verificar a alternativa A. Os homens são todos insensíveis. Você observa o verbo ligação, aí vê que esse não é possível de passar para a voz passiva logo assim de cara. E as outras você verifica para ver se não tem nenhum erro aí, sei lá. Ok, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa, manda mensagem para mim pra gente discutir mais, tá bom? Valeu, um grande abraço. E olha, se não puder voar em busca do seu sucesso, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, meu amigo, mas não fique parado. Estude, tá? Essa frase não é minha não, é Dr. Martin Luther King, tá? Forte abraço para vocês e até a próxima.